Por isso a nossa autoestima é do tamanho de um amendoim. Você já parou pra pensar o que faz a nossa autoestima ser tão baixa assim? Eu sei que provavelmente você já tá ligado em questão social, tal, porque mulheres são criadas pra ter autoestima deste tamanhozinho e é uma coisa política. É necessária para o capitalismo que a gente, né, não tenha autoestima, que a gente compre um monte de coisa e se odeia cada vez mais. Mas é muito louco, assim, porque nós mulheres, e principalmente se você tem algum marcador social, então você é uma pessoa LGBT, você é uma pessoa racializada, é muito, cada vez mais nova, você tem autoestima minada, assim, sabe? Claro que tem vários fatores pra isso acontecer, mas eu venho pensando muito sobre autoestima nos últimos tempos, nos últimos anos, assim, eu acho. E eu não sei pra você, mas pra mim, desde muito nova, parece que eu entrava num vórtice de auto-ódio, de me odiar e de me achar insuficiente. Essa é essa a palavra, assim, insuficiente, incapaz. Então, eu nunca era bonita o suficiente, legal o suficiente, inteligente o suficiente. E por conta disso, eu não fazia as minhas coisas porque, eu não sou boa o bastante. E eu não sou inteligente o bastante. Então, eu nem vou tentar aplicar pra essa prova, sabe? Porque eu já sei que eu não vou passar porque eu não sou boa o bastante. Isso me faz lembrar muito de uma. Na verdade, foi um TikTok que eu vi, ou um tweet. Enfim, não sei. Mas me faz lembrar muito daquilo que uma moça testou. Agir como um homem branco, classe média, assim, pra enviar currículo. Porque acho que tem alguma porcentagem, vou colocar aqui, algum dado falando que mulheres, principalmente mulheres negras, elas acabam enviando menos currículo porque elas se acham insuficiente, não se acham boa o suficiente para aquela vaga. Enquanto isso, homens brancos enviam mais, não se importando se eles são qualificados ou não para aquela vaga, sabe? Eles só enviam e vê no que vai dar. E muitas vezes eles conseguem, né? Porque eles acabam se expondo mais. Aí nesse tweet, o TikTok que eu vi, que eu não lembro qual que é, a moça ela testou isso, acho que por 7 dias. E ela foi chamada pra um monte de entrevista. Justamente porque ela enviou um monte de currículo. Mesmo naquelas vagas que ela não era qualificado bastante. E ela sabia que não era qualificado bastante, mas ela, vou tentar, vai que. E deu! Quem diria, não é mesmo? E aí, eu imagino que seja. Assim, tenho certeza que um dos fatores para isso acontecer é porque homens brancos, eles não têm uma autoestima tão minada quanto pessoas que são de alguma minoria, de alguma classe desfavorecida, assim, sabe? Que nem uma mulher negra. Então, se eles verem lá que, tipo, eles não têm uma qualificação, eles falam, mano, sei lá, foda-se. Vamos ver no que vai dar. E aí, muitas vezes dá. E claro que tem vários outros fatores aí dentro. Mas um deles é porque eles não se acham insuficientes. Simplesmente. Mesmo quando eles são insuficientes, eles não se acham. E aí, eu não sei pra você, mas pra mim, eu nem tentava fazer as coisas porque eu já me achava horrível e já me achava incapaz e insuficiente. Então, eu falava, mano, nem vou. Um exemplo disso é a faculdade, que eu queria muito fazer intercâmbio durante a faculdade. Mas eu queria fazer intercâmbio só pra viajar de graça, vamos lá. E aí, eu me achava. Véi, eu passei a faculdade inteira me achando muito burra. Muito, muito, muito burra. E eu não prestei pra nenhuma prova de intercâmbio, nada. Não prestei nada. Porque eu falava, mano, eu nem vou passar. Tem tanta gente tão mais qualificada que eu. E, sabe, que vai passar com certeza e com notas maiores. Então, velho, nem vou tentar. E a minha faculdade era uma das maiores, assim, da universidade, eu acho. Se não a maior, mas com mais número de gente mesmo. E aí, eu descobri depois que um monte de gente não presta justamente por conta desse pensamento de tipo, tanta gente tentando, com certeza melhor do que eu nem vou tentar. E aí, eu descobri que sobrava muitas vagas de intercâmbio, justamente porque não tinha gente pra testar. Não tinha gente pra aplicar a prova, porque muita gente pensava dessa forma e simplesmente não testava e aí não ia fazer intercâmbio. E aí eu percebi que, tipo, com a nota que eu tinha, com o conhecimento que eu tinha tal, eu conseguia muito fácil fazer intercâmbio pro país que eu queria tal. Mas eu simplesmente. Nem dá, eu sou burrinha, eu sou tão ruinzinha, nem vou conseguir. Eu acho que quanto menos você gosta de si mesma, menos ainda você faz coisas pra você, sabe? E aí acaba entrando num vórtice maluco, assim,
numa roda mesmo, assim, e tipo, tá bom, eu não vou fazer porque é claro que eu sou feia e eu sou burra e eu não vou conseguir. E aí você não faz e aquilo meio que te confirma a sua crença, os seus pensamentos de, você é horrível mesmo, por isso que você não faz. E aí você nem tentou, você não fez porque você não tentou. Não porque você é ruim, mas aí na sua cabeça você coloca aquilo como uma justificativa. Mas não é. Tá entendendo? Assim, vou dar um exemplo. Vamos supor que você é uma pessoa que, sei lá, não sai muito de casa, não se arruma muito porque você se acha feia e você fala, velho, eu nem vou colocar maquiagem e tal, porque vai melhorar o que nessa minha cara? Já sou uma fodida, já sou uma feiosa, não vai adiantar. E aí você gosta de uma pessoinha X e você não quer chegar nessa pessoa porque você se acha uma pessoa horrível e de feia tal, e você não. Você fala, mano, nunca vou encontrar ninguém amorosamente porque eu sou feia. E ninguém vai querer ficar comigo porque eu sou feia. Simplesmente, quem vai querer ficar com essa feia? E aí você simplesmente não vai lá e tenta, e não se expõe, e não sai de casa, e não fala com as pessoas. E justamente por conta disso, você acaba confirmando essa sua crença de que você é feio justamente por isso você não vai encontrar ninguém. Sabe, um looping. Tipo, você não encontrou ninguém porque você é feio, você não encontrou ninguém porque você se acha feio e você não sai de casa. Sabe, não... Numa coisa não tem nada a ver com a outra. E eu tô falando assim, mas é muito difícil estar consciente disso e trabalhar nessas sombras, assim, sabe? Pra não ficar com tanta caraminhola na cabeça e conseguir viver de fato, sabe? Fazer as coisas, tal. Eu acho que seria tão mais fácil se eu fosse um homem branco padrão. Ai, meu Deus. Mas não sou, porque eu acho de verdade, assim, invejável. Que eles não têm vergonha, assim, eles não têm medo. Eles só vão lá e fazem. Homens no geral, mas principalmente homens brancos, eles não têm medo. Porque eu acho que mulher acaba tendo muito medo, sabe? É medo de se expor, medo de ser vista, medo de fazer algo de errado, medo de dar certo. Nossa, e aí acaba que ele, tipo, o homem acaba conseguindo viver mais, assim, sabe? Porque se expõe mais. E, e é na exposição que a vida acontece, assim, sabe? Eu fui uma adolescente K-popper. Eu gostava muito, 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 assim, lá em 2013 e tal. E eu gostava muito de grupo feminino. E as minhas amigas gostavam de grupo masculino. E aí, quando elas, assim, eu achava uó, assim, grupo masculino, eu não via graça nenhuma, mas a justificativa das meninas gostarem mais de grupo masculino não era porque, são homens, eles são sexys e nananã, mas sim porque elas falavam, eles são mais engraçados. E as meninas, elas são muito mais contidas, principalmente na Coreia do Sul, que é uma cultura muito conservadora, e elas, de fato, as mulheres são muito mais contidas, assim, sabe? Os homens, eles fazem mais piadas, assim, tipo, nos programas que a gente via, homem fazia muito mais piadinha, por exemplo, e mulher só ficava, tipo... Porque ela não podia fazer muito, sabe? Ela não podia falar demais, não podia se movimentar demais, não podia muita coisa. E aí acabava que homens tinham muito mais fãs, pelo menos aqui no Ocidente, né? Eles tinham, e acho que até atualmente eles têm muito mais fãs, porque eles se soltam mais, assim, sabe? Do que mulheres. E eu não sei se você já ouviu isso, mas eu já ouvi falar um boato aí que quanto mais você faz coisas pra você mesma, mais confiança você tem. Mais você confia no próprio taco, mais você tem peito, assim, pra, sabe, segurar as suas coisas, sabe? E eu falei, véi, quer saber? Vou tentar esse daqui. Porque eu tava com muitos projetos parados. Parados não iniciados. Projetos que tinha só na minha cabeça. Que eu falava, nossa, seria tão legal se eu fizesse isso. Seria tão bacana. Seria mesmo. E ficava no mundo das ideias. Porque eu jamais faria. Porque eu tinha muito medo de dar certo. Eu tinha muito medo de ser vista. Agora, nesse ano, eu vou fazer uma grande mudança, assim. Eu vou mudar praticamente toda a minha vida. E falei, quer saber?
chega. E aí eu tive uma grande DR comigo mesma, assim. Eu acho que foi canalizado todas as divindades, todos os meus guias, assim, dentro da minha cabeça. E eu me dei uma bronca. Mas assim, eu fiquei uns 40 minutos me dando uma bronca. Foi babado. E aí eu falei, mano, tipo assim, Jéssica, que falta pra você fazer as suas coisinhas? Você já sabe o que tem que fazer. Você já sabe o que você quer fazer. Tipo, você não está sendo obrigada a uma coisa que você quer, que você sabe que vai ser legal pra você. E você não tá fazendo. Que decepcionante. Que decepção. E eu fiquei muito sentida com isso. Eu falei, nossa, é verdade, né? E aí eu falei, velho, eu não quero fazer essa mudança com isso preso, assim, meio atrasando, sabe? Tô com esses desejos há muito tempo e só não tô fazendo. Então, por exemplo, este projeto aqui do canal no YouTube era uma coisa que eu estava há uns 3 anos ou mais pra fazer. Não era nem necessariamente YouTube, mas era fazer conteúdo e falar, porque eu estudo muito sobre cultura e sexualidade e eu gosto muito de falar. E eu gosto muito de falar sobre isso. E desde 2019, assim, que eu descobri que eu gosto de falar sobre isso, assim, sabe? E tem nome e tal. E desde 2020, pelo menos, 2021, vai. Eu queria trabalhar com isso, escrever e falar. E queria que isso fosse a minha vida, assim. E aí eu ficava, seria tão bacana, seria tão legal. Mas aí, ao mesmo tempo, tinha muito medo de rejeição. Eu me achava muito burra. Muito mesmo, assim. E tinha muito medo de ser vista, assim. Eu não queria me expor de jeito nenhum. De jeito nenhum. E aí depois eu descobri que, sei lá, ninguém liga. Descobri não, eu percebi que ninguém liga. Tipo, assim como eu não ligo pra outras pessoas, as outras pessoas não ligam pra mim. E se alguém liga o suficiente pra ficar falando de mim o tempo inteiro, pra ficar falando mal de mim pra mim mesma, essa pessoa é maluca. Não é mesmo? Eu acho. Eu falei, véi, eu vou só fingir que eu sou uma pessoa que faz as coisas. E vou fazer isso, porque eu estou cansada de adiar esse projeto e de ficar com isso na minha cabeça, assim, sabe? De, ai, nossa, isso seria tão legal. E parecia que, tipo, quando eu via outras pessoas fazendo o que eu queria fazer, nossa, parece que uma parte de mim se machucava mesmo, assim. Eu ficava triste. Por um lado, eu ficava feliz, porque eu tava vendo o meu, tipo, uma parte do meu projeto sendo criado por outra pessoa, mas por outro lado eu falava, caramba, podia ser eu. Eu queria, eu conseguiria fazer também. Nossa, se ela consegue, eu também consigo. E eu ficava realmente muito chateada. E por mim mesmo, assim, né? Não porque essa pessoa fez antes de mim, mas ficava chateada comigo, assim. Eu ficava decepcionada toda vez. E aí eu me cansei de ficar decepcionada comigo mesma. E hoje eu tava ouvindo até um podcast que fala sobre como nossas ideias são algo divino, assim, sabe? Tipo, o universo escolhe a gente pra colocar isso no mundo. E se a gente só não colocar, ele vai escolher outra pessoa, porque aquela ideia, ela precisa ser colocada no mundo. E aí, nesse podcast, ele até dá um exemplo do Michael Jackson, que na época o grande rival, assim, né, dele era o Prince, e ele falava, às vezes, que acordava no meio da noite pra ir gravar música ou escrever, porque ele falava, cara, eu preciso escrever, eu preciso gravar essa música agora, porque se eu não fizer, essa ideia vai pro Prince e ele vai gravar, e aí vai ser o maior sucesso. Então, eu vou fazer antes dele. E aí, eu percebi que comigo acontecia coisas parecidas. Tipo, parecia que tinha ideias que, sei lá, eu não botava em prática. E depois de um tempo, eu via que tinha outras pessoas fazendo a mesma coisa, assim, sabe? E eu não peguei a ideia de nenhum lugar. Eu só tava na minha cabeça e, do nada, ó, depois de 2 anos, pum, que eu não fiz, tava lá. O projeto sendo iniciado por outras mães, que não eram as minhas. E é muito maluco que se pra ter uma autoestima inabalável é só fazer as coisas que você se propõe, é relativamente fácil, né? Tipo, se você parar pra pensar só nesse conceito, não é tão difícil. É só ir lá fazer. Simplesmente. Só que, e eu sei que é difícil de fato, porque você tá lutando assim com monstros internos, sabe? E é muito complicado. Mas, véi, sério, escuta o que eu estou te falando, segura a minha mão agora quando eu estou dizendo isso, porque vale muito a pena. Digo isso por mim mesma, que estou fazendo esse meu projeto, que eu fiquei adiando há muito tempo, no caso,
este canal aqui que você está vendo agora. E juro, toda vez que eu escrevo um roteiro, que eu gravo, que eu edito, parece que, nossa, me dá um boost de confiança, de autoestima. E eu me acho a pessoa mais capaz do mundo. Eu juro por Deus, parece que eu tomei uma droga. MD de confiança. E aí, eu falo, cara, esqueça tudo. Ela é a maioral. Ninguém para Jéssica Torres. Chega, esqueça tudo. Sério, eu fico assim, nossa, eu sou tão bonita, eu sou tão legal, eu sou tão inteligente. Caramba, o que será que eu não consigo fazer? Porque esse era o meu maior projeto. Tipo, e era o mais custoso, assim, sabe? Não o maior necessariamente de grandeza, mas o que mais me custava muito, porque eu tinha muitas questões de não querer ser vista, assim, sabe? E só gravar, e aí só fingir que, tipo, eu não tenho esses problemas, e só. Vamos lá. E aí parece que agora eu não tenho realmente esses problemas, porque eu tô só fazendo. Falo, caramba, por que mesmo eu tinha essa vergonha, esse medo de ser vista? Não sei. Uau, né? Dito isto, minha querida amiga, você não sairá deste vídeo sem nenhuma tarefa, ok? A sua tarefa, a partir de hoje, agora, pegue este projeto aí, esse mesmo que você pensou, esse que você tá aí, ó, há tempos pra fazer, você vai tirar do papel. Você vai pelo menos começar a organizar, vai, ó, começar a escrever, no mínimo. Coloca aí uma data para começar nesse projeto. Ah, eu quero estudar para fazer faculdade. Eu quero fazer intercâmbio. Eu quero, não sei. Você tá pensando nesse projeto aí? Vai atrás dele agora. Escreva aqui nos comentários a data que você tá vendo esse vídeo e o projeto que você tá querendo iniciar. Daqui um mês eu estarei aqui respondendo todos os comentários falando: "E aí, Mona? E aí, bicha? Já fez?" Estarei aqui, ó, que nem um encosto em cada uma de vocês nos comentários daqui um mês falando, e aí? Já criou? Já tá parindo esse negócio aí? Já tá pelo menos, ó, encaminhando? Vamos lá. Você precisa disso, sabe? Eu acho que todo mundo precisa, sabe? É sério, dá um boost de confiança, assim, inimaginável. Eu tenho certeza que isso vai ajudar muito pra você aumentar a sua confiança, assim. Pelo menos tá ajudando muito pra mim. Sério mesmo, assim. Se me falassem que o segredo pra não me importar mais e pra não ter tanto medo é só ir lá e fazer, eu não ia acreditar, porque me falaram e eu não acreditei. Eu demorei mesmo assim, ó, 3 anos. Mas eu estou te dizendo aqui, acredite em mim, tá bom? Pegue minha mãozinha aqui, ó, acredite em mim, que eu sou sua amiga. Quero o seu bem. Enfim, espero muito que você tenha gostado do episódio de hoje. Me conta aqui nos comentários o que você achou e coloque os seus projetos. Eu espero muito que você coloque mesmo em prática. Te vejo até semana que vem e tchau!